queria fazer uma reflexão, talvez de uma forma diferenciada hoje. Marcos 11, quem achou, diga glória a Deus. Achou mesmo? Versículo de número 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Irmãos, eu não vou... Já estamos aqui na nuvem, já estamos na oração, já estou aqui sob a oração do nosso pastor, e eu estava ouvindo o pastor Leandro ministrando na quarta-feira passada, uma palavra que mexeu muito comigo, particularmente, uma palavra com testemunhos, com experiências que aquele jovem pastor tem vivido com Deus, e eu fiquei ali pensando comigo como aquela palavra chegou a mim, porque falar de fé é algo tão comum para quem prega. Na verdade, não para quem prega, mas para qualquer cristão, falar de fé é a coisa básica. Quem não sabe falar de fé? Quem nunca leu o versículo 1 de Hebreus 11, né? Que a fé é o quê? A prova das coisas que não se viram, né? A certeza das que não se veem, quer dizer, a prova das que não se veem, a certeza das que não se viram, daquilo que se espera. Então a gente tem essas definições de fé muito claras na nossa mente. Falar de fé não é uma coisa, né? Como é que ele pode dizer? Uma novidade. A gente sabe o que é fé, a gente sabe, não é, que precisa ter fé. Só que o que veio ao meu coração já naquela quarta-feira, e eu saí daqui com essa palavra no coração, é quando Deus pede fé. Então, para esse mês, temos essa palavra, essa temática de fé e milagres, e eu fiquei com essa pergunta, com esse pensamento na mente, quando Deus pede fé, porque Deus está pedindo fé de mim. Particularmente, eu não sei de você, mas de mim, Rafael dos Santos, Deus tem pedido fé. Deus tem pedido fé de mim. Será que Deus tem pedido fé de você também? E o que Jesus vai pedir dos discípulos aqui? Pedro vai ficar empolgado, vai ficar maravilhado com algo que Jesus havia feito, com algo sobrenatural, porque Jesus havia amaldiçoado aquela figueira que não tinha frutos, e no dia seguinte a figueira estava lá seca, e Pedro testificou que ali havia acontecido algo milagroso, algo sobrenatural havia se reproduzido ali, e Jesus vai dar a explicação para aquilo no quê? Na fé. O que fez aquele sobrenatural acontecer, o que fez aquele milagre acontecer é a fé, uma convicção forte de que aquilo que eu estou falando vai se tornar realidade. Aquilo que eu estou dizendo vai acontecer, aquilo que eu estou pedindo em oração vai se concretizar. Então Jesus usa essa experiência como um exemplo da necessidade de termos fé em Deus. E eu volto a dizer, conforme sempre é falado pelos pregadores, a nossa caminhada com Deus não está pautada em milagres, em acontecimentos milagrosos, sobrenaturais, maravilhosos. Nós não podemos pautar a nossa caminhada com Deus em milagres. Jesus certa vez disse à multidão que o seguia: se vocês não virem sinais e maravilhas de forma nenhuma, crereis. Nós precisamos chegar a uma maturidade de que não precisamos ver milagres e maravilhas para crer. Nós precisamos crer ainda que os milagres não aconteçam. Nós precisamos crer ainda que as maravilhas não aconteçam. Nós precisamos crer e confiar e ter comunhão com Deus, ainda que nada sobrenatural esteja acontecendo. Porém, entretanto, todavia, é muito bom ver Deus fazendo milagres, é muito bom ver as maravilhas de Deus, é muito bom ver o sobrenatural se reproduzindo diante dos nossos olhos, é muito bom ver Deus movendo os céus e terra a nosso favor, é muito bom ver Deus abrindo portas que estão fechadas, é muito bom ver Deus fazendo coisas tremendas, isso é bom. Agora, para que isso se reproduza, Ele pede o que de nós? Fé. Fala para essa pessoa: Deus está pedindo fé de você. Deus está pedindo fé desta igreja, Deus está pedindo fé de mim, Deus está pedindo fé de você que está me ouvindo aí pelo vídeo. Deus está pedindo fé de nós. E Jesus pediu isso dos seus discípulos. O que ele disse para os seus discípulos? Tende
fé em Deus. Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, tenham fé em Deus, tem de fé em Deus. Fala para esse irmão do seu lado, tem de fé em Deus. Mas você está falando alguma coisa demais? Não, isso é tão básico. Isso é tão comum, ter fé em quem? Em Deus. Mas que fé é essa, né? Que Jesus está falando para a gente ter em Deus. Essa que é a questão e essa é a reflexão que eu quero fazer. Qual é a fé que Deus está pedindo de nós? Qual é a fé que Deus está pedindo de mim para que nós vejamos milagres? Qual é a fé que Deus está pedindo de nós para que nós vejamos maravilhas, para que nós vejamos milagres da parte do Senhor? Qual é a fé que Deus pede de nós? Porque tem várias fés, por assim dizer. Existe fé que a pessoa tem, mas é uma fé puramente religiosa. É uma fé pautada apenas em princípios religiosos. É uma crença. Ontem a Lara me propôs assistir um debate na internet. Ela viu lá e falou, pai, eu parei de ver porque eu estava esperando o senhor chegar. E estava lá um debate entre cristãos e ateus. E fazendo perguntas como, se Deus é bom, por que há o mal no mundo? Por que as pessoas sofrem? Fazendo perguntas como, qual a prova bíblica, como realmente nós podemos comprovar a criação das coisas, o que explica mais plausivelmente as coisas que existem. E aí faziam perguntas assim, cada um respondendo da sua forma. Claro que os ateus deram um show, né? Deram um show, porque eles buscam para poder responder. Eles estudam filosofia, sociologia e um monte de outras gias para poder ter como é que fala? Uma narrativa, né? Um conteúdo, uma palavra para poder dar. Só que os cristãos foram muito devagar, bem devagar mesmo. Eu, sinceramente, fiquei com vergonha naquele debate. Eu vi, puxa, que raso, que fraqueza da nossa parte. Mas todos eles são cristãos, eles têm fé. Mas talvez não uma fé tão eficaz para defender a nossa fé. Na apologia, apologética, isso mesmo. Né? Então não tem aquela fé para proteger, mas são todos religiosos. E teve lá um cristão, um jovem, até católico, que estava lá, de terno, gravata, e eu pensei, pô, isso aí deve ser da Assembleia de Deus. Mas não, era católico, tirou a cruz de madeira grandona e estava lá no meio dos cristãos. Ele não é um cristão, ele é um cristão. Do jeito dele, mas a gente não está aqui para criticar ninguém. Tem muito, talvez haja cristãos católicos melhores que alguns cristãos evangélicos. Talvez haja. Então, a grande questão é o quê? Que ter fé, todo mundo diz que tem, mas qual é a fé que vai nos levar a esses milagres, a essa manifestação de Deus na nossa vida, a esse sobrenatural que nós necessitamos, sim, porque temos necessidade de milagres. Quem aqui precisa de milagres? Diga glória a Deus. Mas qual é a fé que Deus pede para isso? Talvez você não precise. É possível que haja alguém que não precisa de um milagre. Está conseguindo viver a vida de boa, está confortável, está cômodo a sua existência. Então você diz, eu não preciso de um milagre. Talvez para você está ótimo, do jeito que estão as coisas. Você tem aprendido a conviver e está ok, satisfeito com as coisas da forma que elas têm se dado na sua vida. Você não precisa de um milagre. Mas há muitas pessoas que precisam. E qual é a fé que leva a esses milagres? E detalhe, gente, essa fé, às vezes a gente não encontra num cristão antigo de igreja, Roldão. Como eu, como você, que talvez tenha 10, 20 anos de igreja, 30, 40. Mas a gente encontra, às vezes, em pessoas que estão começando a caminhar agora. E que ainda que neófitas na fé, estão com uma capacidade de responder a Deus de forma, vamos dizer, numa condição de fé, muito melhor do que muitos cristãos que já estão na igreja um tempão. E é possível que nós vejamos gente que está chegando agora na igreja, e aí, claro, vai ter N explicações para isso, não, porque essa pessoa está começando agora, e ela precisa ver essas coisas, para que a fé dela vai se solidificando, mas vai chegar um tempo que ela não vai precisar mais ver essas coisas, ok, existem todos esses pensamentos. Todas essas explicações, mas o fato é que é muito comum a gente ver pessoas que estão começando na fé, tendo uma capacidade de resposta de fé muito maior que muitas pessoas que estão caminhando na igreja há muito tempo. Porque não creem? Não, elas creem no mesmo Deus que eu e você cremos. Elas creem na Bíblia, mas qual é a fé que essas pessoas estão, de fato, dando para Deus? Deus está pedindo fé, mas qual é a fé que você está dando?
qual é a fé que você está dando para o Senhor? Pergunta de novo para essa pessoa, qual é a fé que você está dando para Deus? Não perguntou porque eu não ouvi, pergunta de novo, qual é a fé que você está dando para Deus? Eu sou insistente, qual é a fé que você está dando para Deus? Qual é a fé que eu estou dando para Deus? Qual é a fé que estamos dando? Eu acredito, e aqui eu fui fazendo algumas anotações. Qual é a fé que Deus pede de nós, né? Qual é a fé que eu tenho que ter para que a gente viva esses milagres? Vamos falar de pessoas que viveram milagres? Qual é a fé que Deus está pedindo de mim? Qual é a fé que Deus nos pede? Sabe qual é a fé que Deus me pede? A fé de Abraão. Diga comigo, a fé de Abraão. Pergunta para essa pessoa, você tem a fé dele? Qual é a fé de Abraão, gente? A fé de um pai que pega o próprio filho e coloca no altar para oferecer como sacrifício. A fé de Abraão. A fé de um homem que ouve Deus dizer para ele assim, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E a palavra de Deus diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Ele foi. Ele não sabia para onde estava indo. Mas qual é a fé que Deus está pedindo? A fé de Abraão, gente. Qual é a referência de fé que eu vou dizer para você? Não por acaso, Abraão é o pai da fé. Então, quando Jesus disse, tende fé em Deus, creio eu, que Jesus estava falando dessa fé de Abraão aqui. Ele não estava falando de uma fé religiosa. Ele não estava falando de uma fé pequena, né? A pequena fé que Jesus tanto criticou lá no caso de Pedro. A vossa fé pequena. E detalhe, né? Não precisa de uma fé muito grande também, porque quando a gente faz aquela relação com o grão de mostarda, e a gente lembra que o grão de mostarda, a semente de mostarda, é a menor semente que existe. Se a pessoa realmente tem fé, essa fé já vai ser suficiente para mover montanhas. E aí eu pergunto, onde está então a nossa fé, né? Nesse sentido. Ou Deus não quer fazer milagres na nossa vida, na sua vida? Porque nós temos fé. Você tem fé. Mas qual é a fé que você tem? A fé de Abraão? Outra fé que me identifica aqui, que eu acredito que Jesus pensou, tem de fé em Deus. Que fé? A fé de Isaac, que foi um camarada que semeou numa terra seca, numa terra árida, onde os próprios moradores da terra não conseguiam nada. Moravam ali, não prosperavam, moravam ali e não semeavam, porque a terra era seca, era como concreto debaixo dos pés. E eles tinham experiência de que naquela terra nada dava. Mas Isaac fica ali, em obediência a Deus, semeia naquela terra seca e ele vê a sua semente frutificar. E ele vê o que ele está fazendo para Deus, com Deus, na orientação de Deus, fluir, acontecer, se tornar um grande milagre na vida dele. Quem crê assim, diga glória a Deus. Será que essa é a fé que você tem? A fé de Isaac? Porque a fé que eu creio que Deus está me pedindo é essa fé. A fé que semeia na terra seca. A fé que semeia sem olhar para as circunstâncias. A fé que semeia, mesmo quando não parece que vai dar nada, mas a pessoa está ali semeando. E ela vê o resultado da sua semeadura. Ela vê as sementes brotarem, ela vê o fruto nascer. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmãos, qual é a fé que Jesus estava pedindo dos seus discípulos? A fé de Moisés. E aí eu poderia falar de vários episódios de Moisés, mas eu vou fazer como se eu estivesse na escolinha bíblica. Eu vou falar de forma bem simples. Mas qual a fé então? Qual a experiência de Moisés que eu vou lembrar? Moisés diante do Mar Vermelho, gente. Tem algo mais básico e simples do que isso? A gente vê isso lá nas historinhas qual é o nome do Ministério de Crianças que tem na internet lá? O desenhozinho, tem lá, Cristãozinho, entre outros, o Superbook, outros que tem ali. A gente vê esses milagres sendo narrados, né? O Moisés abrindo o mar, maravilha. Nós temos essa fé para responder como Moisés respondeu. Moisés parado diante do mar, o faraó e seus exércitos vindo no encalço deles, e Moisés só tem o mar diante dele, e Moisés está lá de joelho, meu Deus, e agora o que eu faço? O que acontece? E Deus fala o que para ele? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? Para dentro do mar. E tu, camarada, pega esse cajado, toca nessas águas que elas vão se abrir. Fé de Moisés. É essa fé que Jesus estava dizendo para os discípulos. Tende fé em Deus. É essa fé aqui, gente. Se nós devemos ter parâmetros de fé, essa é a fé que precisamos ter. Essa é a fé que eu preciso buscar ter, essa é a fé que você precisa buscar ter. E detalhe, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de quem? De Deus. Ora, o que nós ouvimos aqui nesta casa? Não é a palavra de Deus no domingo, na quarta?
nas aulas de EBD e nos outros encontros que nós temos ao longo da semana, não é fé, não é palavra que estamos ouvindo. Se é palavra, então ela vai gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E quem aqui tem ouvido a palavra, diga glória a Deus. Qual é a fé que Jesus disse que queria dos seus discípulos? A fé de Josué. Esses dias eu estava vendo um desenho, e o desenhozinho mostrava Josué fazendo aquela loucura toda, dando voltas ali em torno da cidade de Jericó. Todo dia uma volta, durante 7 dias, no 7º dia, ele deu 7 voltas consecutivas no mesmo dia. E o povo de Jericó, o rei de Jericó, os governantes de Jericó, as autoridades de Jericó, o povo de Jericó zombava do alto das muralhas. E quando Josué fazia aquela correria lá junto com o povo de Israel, e tocava a trombeta e aquele negócio todo, e não tiveram que pegar numa funda, não tiveram que pegar numa arma, seja lá qual for, qualquer instrumento romano lá que a gente vê, né, nos filmes, para poder tacar ali uma funda ou coisa parecida, esqueci o nome do negócio, para derrubar aquela muralha. A muralha caiu ao som do grito do povo de Israel. Olha a fé desse homem. A fé que faz muralhas caírem. Quem que tem essa fé, diga glória a Deus. Tem certeza? Meu pastor, não tenho dúvida do senhor. Mas a questão é, e nós? A fé que derruba muralhas? A fé que derruba muralhas, gente, não tem como falar de fé e milagres se não olharmos para esses parâmetros aqui. Qual é a fé que eu devo ter em Deus? É a fé de Josué diante de Jericó, é a fé de Gideão diante dos midianitas, onde aquele homem com 300 homens, quantos? 300, vence uma multidão de midianitas, uma multidão de exércitos que vinha contra ele, e ele não temeu, ele não se acovardou quando Deus disse: camarada, é com estes 300 que eu vou te dar a vitória, é com estes 300 que você vai vencer esses seus inimigos, é com estes 300, não precisa de muito não, porque para Deus tanto faz livrar com muitos ou com poucos. Tem coisas que quando Deus quer fazer, Ele faz com pouco mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah não, preciso de muito para viver isso, de muito para viver aquilo, de muito para... Não, gente. Gideão não precisou de 52 mil, não lembro se foi esse o valor, 32 mil. Não precisou disso tudo, precisou apenas de 300. E ele creu, ele teve fé, e a fé de Gideão é essa: derrubou, venceu seus adversários com apenas 300 homens. Ele teve essa fé, ele teve essa fé. Sei desse texto que o pastor Guilherme gosta demais. Qual é a fé que Jesus disse para que os discípulos tivessem? A fé que Davi teve diante de Golias. Voltei de novo para o ministério infantil, Cris. Estou lá dentro do ministério infantil dando aula para as crianças. A fé que Davi teve diante de Golias, essa é a fé que eu devo ter em Deus. De olhar para um gigante com uma lança, com um escudo, com aquela estrutura toda, e dizer: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado, e hoje mesmo a tua cabeça vai estar na minha mão. E o camarada daquele tamanho parte com espada e arranca a cabeça de um gigante, depois, claro, de derrubá-lo com uma pedrada. A fé de Davi diante do gigante, essa é a nossa fé. Nós olhamos às vezes para os gigantes da vida, e quem não tem um gigante na vida? Todos nós temos um Golias na nossa vida. E como não tememos diante deles? Mas qual é a fé que eu devo ter em Deus? A fé que Davi teve diante de Golias, que serviu para Davi de escada para ele alcançar o que Deus tinha para a vida dele. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. A fé que a gente deve ter em Deus é fé que a gente consegue ver os Golias da vida como escadas para chegar naquilo que Deus tem para nós. Sabe qual é a fé que Jesus disse para os discípulos terem? A fé de Ezequiel. A fé daquele homem que olhou para um vale cheio de ossos secos e conseguiu ver um exército grande e extremo. Um exército vitorioso. Ele não viu ossos secos. Aquele homem começou a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E aquela multidão ali se levantou através daquele milagre sobrenatural, osso juntando com osso, pele, nervo, todo aquele efeito especial, né, como a gente diria. E não tinha IA naqueles tempos, não tinha computadores naqueles tempos.
tinha palavra de Deus, tinha poder de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos e profetizou que aquilo ali seria transformado. A gente às vezes está diante de vales de ossos secos na nossa vida e a gente não consegue profetizar, a gente teme. Esses dias eu olhei para o meu bairro, não vou falar o nome, e eu falei, meu Deus, o que vai ser desse bairro? O chefe morreu. E agora? É o vale de ossos secos, irmão. Vamos profetizar que a coisa vai melhorar. Vamos profetizar que as coisas vão dar certo. Vamos profetizar que vai haver paz naquele lugar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Qual é a fé que Jesus disse que queria ver nos seus discípulos? Olha, é bastante coisa. Vou terminar lá para meia-noite. Mas para ir resumindo, a fé de Daniel, que mesmo sob ameaça de ir parar numa fornalha de fogo ardente, aliás, numa fornalha de fogo ardente não, troquei. Mesmo sob ameaça de ser lançado na cova dos leões, se continuasse orando. Se ele continuasse orando, o que iria acontecer? Você vai ser lançado, cara, na cova. Os leões vão te devorar, vão trucidar teus ossos. Como você já viu acontecer com outros. Daniel conhecia muito bem o que acontecia naquela cova. Ele era um alto ministro naquele reino. Ele sabia das coisas. Ele ouvira falar, talvez até tivera vivenciado ou visto pessoas sendo lançadas ali. E creio que o coração de Daniel doía por ver aquilo, como servo de Deus que ele era. Ele não se alegrava com aquilo. Até que chega o dia dele ter que estar lá dentro também. E só porque ele orava. E só porque ele era um homem de comunhão com Deus. E só porque ele era um homem de fé em Deus. E essa é a fé que Jesus quer ver em mim, que Ele pede de mim, que Ele pede de você. Tende essa fé. A fé de Daniel, que não temeu a cova dos leões. Às vezes Deus permite, irmãos, que a gente passe pelas covas dos leões da vida. Tem gente se acostumando a pensar que Deus livra das covas, que Deus não deixa entrar na fornalha. Não, a Bíblia mostra que servos de Deus entraram na cova dos leões e que servos de Deus passaram pela fornalha. Qual é a fé que Jesus pede? A fé dos amigos de Daniel, está anotado aqui. Mesmo sob a ameaça do Nabucodonosor, de que eles seriam lançados naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, vocês vão ser queimados pelo fogo. Aqueles homens falaram, não nos renderemos, não nos prostraremos a teus deuses, nem os serviremos. Não faremos isso, continuaremos servindo a Deus. E detalhe, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, nós continuaremos fiéis a Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a fé, irmãos, que Deus espera de nós, que Deus pede de nós. Qual é a fé que Deus pede de mim? Qual é a fé que Deus pede de você? Vamos agora para o Novo Testamento. Tem a história de uma mulher, ela não estava no plano, uma mulher fora do plano, lá das partes de Tiro, Sidom, Cananeia, um povo inimigo do povo de Israel historicamente. Mas aquela mulher estava lá precisando de um milagre, a filha vivia miseravelmente endemoniada. E aquela mulher não precisou entrar nas terras santas de Israel. Ela não precisou atravessar a fronteira de Israel, ela ficou onde ela estava. E lá onde ela estava, Jesus tinha um plano para ela e Jesus alcançou ela lá, em Tiro e Sidom. Não estava no plano. Ela não era filha, ela não era do povo, ela não era alguém para quem o Messias havia sido enviado naquele momento. Ela estava fora do plano. Mas aquela mulher teve uma fé para se humilhar. Fé para ser exaltado, muita gente tem. Mas fé para se humilhar, às vezes o teu milagre não vem porque você é soberbo. Às vezes o teu milagre não vem porque é arrogante. Às vezes o milagre não vem para nós porque nós somos bestas. Nos achamos. Aquela mulher vai ouvir Jesus dizendo para ela, não se pode lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Não posso fazer isso. O pão é dos filhos. Aí aquela mulher diz aquela brilhante frase, da qual poucos têm orgulho, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela ganhou o coração de Jesus, humildade. Olha a fé dela, olha a fé dessa mulher. Ela podia ter saído dali aborrecida, chateada, e quanta gente não perde milagre porque se aborrece. Se deixa vencer pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, pelo rancor, pela raiva, ou por outras questões aí emocionais.
das quais eu gosto muito desse assunto. Aí a pessoa perde milagres por causa dessas reações intempestivas, raivosas e iradas, né? E a pessoa sai do nexo, sai da visão de Deus, sai do propósito, do plano de Deus para a vida dela, porque se revolta, porque eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo. Irmãos, se eu não fosse aceitar certas coisas, eu já teria pedido a Deus para me levar, porque eu não vou perder meu milagre por causa dos outros, não. Eu não vou perder meu milagre por causa de orgulho besta, não. Eu creio no que Deus tem para a minha vida, e quem aqui também crê, diga glória a Deus. Tende fé em Deus, a fé dessa mulher. Tende a fé do Bartimeu. Foi essa fé que Jesus falou. Sabe qual é a fé que vocês têm que ter? A do Bartimeu. Lembra do Bartimeu? Aquele cego, filho de Timeu, que vivia mendigando, carregando aquela capa de humilhação, e que um dia ele clamou, e clamou, e clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendiam, dizendo: cara, cala tua boca, que ele não vai te ouvir. Você é um cego, mendigo, você acha que ele vai parar para você, cara? Mas ele clamava ainda mais. Quanto mais era repreendido, quanto mais pessoas falavam: para de clamar, quanto mais circunstâncias se avolumavam para que ele desistisse de exercer a fé dele, mas ele gritava, mas ele clamava. E eu gosto desses negócios que tem grito, eu gosto desses negócios que tem clamor, eu gosto de fazer barulho, que eu acredito que isso chama a atenção de Deus. Deus não é surdo, não, Deus não é surdo, não. Mas Deus quer ver a disposição do nosso coração. Deus quer ver o quanto você está disposto a se doar, a se dar, a gritar, a clamar, a fazer barulho, a chamar a atenção de Deus. Domingo à noite, estávamos aqui naquele culto, irmãos, e eu vou dizer para vocês uma coisa no fundo do coração. O pastor falou: quando o Espírito transborda, eu falei: meu Deus, vai ser um Pentecostes. E eu comecei a dar uns glória ali, meio tímido, né? Sou da casa, vão olhar para mim. Eu vou ficar envergonhado, não vou dar glória a Deus, não. Vou ficar bem na moita. Mas eu comecei a sentir um negócio, eu falei: glória a Deus. E depois eu disse de novo: irmão, glória a Deus. E eu falei: Roldão, vou ter que dar um glória a Deus. Vou dar um glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu dei mais um glória a Deus. Irmão, tem poder nesse negócio, irmão. Dar glória a Deus é poderoso, irmão. Tem poder em dar glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Não, tem que dar aquele glória a Deus com força, com raiva. Vai, glória a Deus. Irmão, glória a Deus de crente, que não está com medo de incomodar A, B ou C, estou nem aí. Glória a Deus. É isso aí, irmão. A gente fica acanhado na hora de buscar. Domingo, pastor, era Pentecostes. Mas o povo fica acanhado, está com vergonha de quem? Está incomodado com o quê? A gente está aqui para quebrar protocolos, irmão, para chamar a atenção de Deus mesmo. Nosso negócio aqui é com Jesus. Tu está com vergonha de quem? Bartimeu clamava. Essa é a fé. Tende fé em Deus. Que fé? A fé do Bartimeu. A fé do que gritou. A fé do que clamou, ainda que a multidão falasse para ele calar a boca. Ele clamava ainda mais. Quem que quer ter essa fé? Diga glória a Deus. Todos esses exemplos, irmãos, para a gente finalizar, são exemplos de pessoas que tiveram a fé em Deus que Jesus falou aqui. E por que essas pessoas tiveram essa fé? Jesus disse duas coisas aqui para finalizar. Marcos 11, 23, eu já vou terminar. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Diga comigo: não duvidar. Mais forte: não duvidar. Mais uma vez: não duvidar. Irmão, do que você está duvidando hoje? Sabe o que está atrapalhando você, impedindo você de ter essa fé? Duvidar, irmão, não duvida não. Não duvida do milagre, não, ele vai fazer milagre. As pessoas são atraídas por milagres, as pessoas querem ver milagres, então que haja milagres na vida de todos nós, e a igreja encha com testemunhos de milagres. Por que não? Se isso glorifica o nome do Senhor, se isso faz, caramba, ali acontece milagre. Onde ouve falar que tem milagre, as pessoas querem vir. As pessoas querem milagres, os ímpios querem milagres.
Eles vão aprender a ser crente, de ser discípulo, caminhar juntos, tudo isso. Mas eles querem milagre. Milagre. E o nosso Deus continua fazendo milagre. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus continua fazendo milagres. Digo, meu Deus continua fazendo milagres. Quem crê, diga glória a Deus. Então diga de novo, o meu Deus continua fazendo milagres. O seu Deus continua fazendo milagres em ossos, em pernas, em nervos, em células mortas. Ele continua fazendo milagres em câncer com HIV. Ele continua fazendo milagres em colunas do paraplégico, do tetraplégico. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagre em córneas que estão defeituosas e a pessoa não enxerga mais. Ele continua fazendo milagres em cordas vocais cuja voz não sai mais. Ele continua fazendo milagres destampando ouvidos que não ouvem, bocas que não falam. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque é Ele quem continua fazendo milagres. Então não duvida em seu coração. Não duvida em seu coração. Não duvida em seu coração. E para finalizar, uma segunda coisa que Jesus ensinou. Ele disse, e quando estiver orando, versículo 24. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim sucederá. Crê que recebeu o que estava pedindo. Oh Deus, crê que recebi. Meu Deus, já recebi. Diga comigo, já recebi. Não, já recebi. A cura, já recebi. O milagre, já recebi. A porta aberta, já recebi. A liberação da causa da justiça, já recebi. O milagre, já recebi. O que eu preciso, já recebi. Porque existe um Deus que continua fazendo milagres. E se você quer nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo bem forte. Ele continua fazendo milagres. E a fé que Ele te pede é esta. A fé de quem não duvida. A fé de quem crê que já recebeu aquilo que pediu. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.